Boa tarde a todos, bem-vindos à live dessa semana, dia 18 de maio de 2020, um ano que vai ficar na história, né, pessoal? E queremos aqui agradecer, então, a presença do Gustavo Torres, nosso amigo e chefe de cozinha e sócio da SIG Gastronomia, que está aqui ao vivo conosco no palco. Agradecer a Isabel Giannichini, diretora executiva da Nutrissano. Agradecer ao Miller Bairros, gerente-geral do Novotel Curitiba e do Quecevich, lá de Curitiba. E ao... quem faltou aqui? E ao Herbert Holdeffer, que é um arquiteto da 134 Office. Agradecer também a presença do Jefferson Munhoz, que é o meu sócio na Escola para Resultados e também é diretor na Hotel Care. E temos aqui escondido na produção o Daniel Mourão, também é nosso sócio na Escola para Resultados e também é diretor e fundador da BBRO. Peter, nós esquecemos do Daniel Saldanha também. E o também. Daniel Saldanha, perdão, obrigado. Daniel Saldanha, nosso conhecido já do ano passado, palestrou lá na HFN. Ele é sócio da Digital Restaurants. E temos também o querido Rafa, da R1. Vim dar as boas-vindas a todos aqui em nosso estúdio. Agradecer mais uma vez, mais um dia, mais uma live. A gente está indo para 160 lives desde que começou a pandemia. Então, fico muito feliz em poder ajudar o trade de alguma forma. E você, Peter, meu amigo. Gustavo também está aqui hoje. Jefferson. Então, bom bate-papo aí para vocês. Espero que seja aí muito produtivo e sempre em alto nível. Valeu, pessoal. Valeu. Bom, gente, para a gente iniciar a nossa live, primeiro eu queria falar um pouquinho do que nos motivou a trazer essa live de alimentos e bebidas. Eu acho que essa área de alimentos e bebidas é uma das áreas mais impactadas nesse cenário de Covid. Existem ainda muitas dúvidas. Algumas redes hoteleiras, claro, mais evoluídas, já conseguiram traçar e criar alguns protocolos desenvolvidos nesse momento. Estão replicando nesse momento as operações, até porque boa parte dos empreendimentos hoteleiros tendem a reabrir em junho, se não houver nenhuma alteração de cenário. Então a gente falou, acho que é o momento exato para falar um pouquinho mais sobre alimentos e bebidas, não só falar de preço, de distribuição, de gestão de canais, de cenário dos condotéis, são importantes, são temas relevantes, mas alimentos e bebidas, para o setor, ele é muito relevante, e a gente trouxe alguns especialistas aqui para falar um pouquinho sobre esse cenário. Então, para começar, queria perguntar aí para a Isabel. Isabel, esse setor de A&B, eu vi aí por aí vários protocolos, Então, você acredita que um hoteleiro, um dono de um restaurante, ele precisa criar esse protocolo de segurança? E se sim, o que deveria ser inserido nesse protocolo? Boa tarde a todos. Sim, eu brinco que no setor hoteleiro o A&B é o que mais tem protocolos e processos já, Por natureza, já é o setor que mais tem aí vários processos e protocolos. Agora, pós-Covid, com certeza a gente vai ter que ter vários protocolos a mais do que a gente já tinha. Por exemplo, nós já temos as legislações sanitárias que são seguidas, essas continuam, não tem alteração. A única coisa que a gente tem que garantir é a eficácia agora, mais do que nunca, dessas legislações sanitárias, E, além disso, a gente tem algumas outras publicações e legislações que estão chegando pós-Covid. Então, a gente tem, por exemplo, nota técnica número 18 da Anvisa, número 23 da Anvisa também, e alguns protocolos que vieram aí tanto do Ministério do Turismo quanto da Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo, que a gente vai ter que começar a seguir. Então, o mais recomendado nesse momento é o hotel formar um comitê, principalmente de A&B, no qual tenha nutricionista, o chefe de cozinha, o gestor do A&B, para chegar a uma conclusão de quais serão esses processos nesse momento. A gente vai intensificar com certeza processos de higiene no geral, então de higienização das mãos, de higiene do manipulador, de higiene do ambiente, dos utensílios, equipamentos.
A gente vai intensificar também o cuidado com o manipulador, então ter estratégias aí no hotel, se o manipulador apresentar sintomas de Covid, como a gente tem que agir, então a gente tem que estar preparado para isso. Regras de novos EPIs que surgiram e a gente vai ter que se adequar a esses novos equipamentos de proteção individual, como máscaras, entre outros. Além disso, regrinhas mais intensificadas no recebimento das mercadorias, principalmente, para a gente ter trocas de caixa, como a gente vai guardar essa mercadoria. E eu acho que é o maior aí dilema. Como vai ser o nosso ponto de venda, nosso buffet? Vai poder continuar? Não vai? Como que a gente vai fazer a partir de agora com o serviço de buffet? Então, acho que aí vai ser a maior discussão e cada hotel, dentro da sua particularidade, ele vai ter que traçar ali o melhor protocolo para o seu hotel, levando em consideração a segurança sanitária. Então, não vai ser uma receitinha de bolo. A gente vai ter aí que levar em consideração particularidades e traçar aí a segurança do seu hotel com relação à segurança sanitária. Ok. Continuando contigo, Isabel, uma dúvida que me veio, né, desde sempre, como você mesmo citou, utilização de luvas, utilização de máscara, são questões sine qua non de uma área de alimentos e bebidas. Teve mudanças nesses protocolos? Porque são coisas bem representativas. A gente está tanto falando de máscara, a gente está falando tanto de luvas. Mudou alguma coisa? Na verdade, não muda. A gente tem uma nota técnica da Vigilância Sanitária, da Anvisa, agora específica para isso, que é a nota técnica 23, mas não muda nada do que a gente já tinha conhecimento. Então, utilização de luva. A gente continua não orientando 100% a orientação de luvas, né? Muitas vezes a gente acha que tem que utilizar, mas a Vigilância Sanitária deixa bem claro que às vezes o manipulador coloca aquela luva e passa tanta segurança para ele que ele acaba fazendo tudo com aquela luva. Então não mudou, a gente só usa a luva realmente quando a gente vai manipular algum alimento pronto ou entregar algum alimento pronto para o cliente. Então não muda essa questão da luva. E a questão da máscara também é uma coisa que vai pegar um pouquinho. Por quê? Porque a legislação, por exemplo, de São Paulo proibia a utilização de máscaras. Agora já abriu falando que não está proibido. Porém, não é recomendado o uso de máscara dentro do setor de manipulação. Tá? Eles falam que se o hotel decidir, a unidade decidir que vai utilizar máscaras, ok, mas eles têm que saber que eles vão ter que seguir alguns protocolos básicos. De tempo em tempo trocar essa máscara, então, por exemplo, se for de pano, de 3 em 3 horas. Como higienizar essa máscara? Qual tipo de tecido para essa máscara? A orientação do manipulador, como colocar e como tirar essa máscara. Tá? E também, cada vez que o manipulador encostar na máscara, ele tem que higienizar a mão. Então, acaba dificultando muito o processo, principalmente na área de manipulação. A máscara ela vai vir, sim, como uma recomendação, principalmente na área de restaurante, no qual a gente vai estar com um contato muito próximo ali com o cliente. Então, essa área, sim. Agora, a área interna, a gente já não recomenda tanto a utilização da máscara. Perfeito. Bom, a pergunta vai para o Gustavo. Complementando o que a Isabel falou em relação a esses protocolos todos que a gente tem, essa mudança de protocolo e a utilização de materiais, você acredita, você tem algo que acredita que você pode complementar em relação a isso? Primeiro, e pensando também no pré-preparo dos alimentos, na estocagem, na elaboração dos cardápios, no manuseio de alimentos, uniformes, etc., o que você tem a complementar ali nesse sentido, já que você está direto lá no restaurante? A gente tem, acho que é o momento, primeiro, né, boa tarde a todos aí que nos assistem, agradecer aí ao Telenews e a R1 por essa oportunidade de, principalmente, acho que é o momento de levar informação, né, para a população, para as pessoas que estão ansiosas. Eu acho que é um momento, principalmente, de manter calma. Nesses momentos, as pessoas acabam tomando muitas atitudes e criando um certo desespero e despreparo. Eu acho que é um momento de trazer a calma. E é um momento que eu acho que, tanto no cenário atual do vírus,
é a busca de especialistas, né? Quer dizer, acho que existem pessoas profissionais que dedicam uma vida a isso, ao estudo, e essas pessoas têm que ser ouvidas, né? Assim como a Isabel tem trazido. Eu acho, Peter, que a gente já tem, o Brasil agora, ele sai na frente em relação a muitos países, porque ele já tem uma vigilância sanitária muito atuante. Então, isso que a Isabel estava comentando, por exemplo, de receber as mercadorias da rua e de você já trocar a embalagem para colocar na geladeira, já existe, né? Já regras da vigilância. Toda a parte de manipulação, de troca de tábuas referente com as cores, com cada tipo de alimento, já existe. Isso da luva. Então, o que a gente está vendo aqui, algumas coisas, por exemplo, começar a receber a mercadoria à noite e eu ter uma pessoa todo dia à noite, até porque a gente tem que colocar o seguinte, o movimento, assim que se iniciar, vai se iniciar reduzido. Então, não adianta achar que você vai abrir a porta já com fila de espera e gente aguardando, que não é, acho que o que vai acontecer não é o que tem acontecido no mundo. Então, a gente já está preparando para uma demanda menor. Então, ter uma pessoa aí na madrugada que recebe todos esses produtos com calma, higieniza todos esses produtos. É um momento onde não tem muita gente no hotel, normalmente é um momento mais vazio. Então, essa pessoa, né, se uma embalagem, alguma coisa vem contaminada, você consegue ter mais calma para tratar com essa mercadoria. Dentro da cozinha, a gente está vendo todos esses protocolos de realmente ficar, acho que o principal no agente que está trabalhando com a comida, ver se ele pode ser um possível transmissor, ou seja, se ele está apresentando alguma coisa e pagar para ele um teste, né, porque ele pode ser um agente transmissor. Dá preferência, claro, que isso, se tem alguns casos de funcionários que já pegaram, já criaram um anticorpo, esses estarem na parte final do alimento, quer dizer, servindo, então ele já não tem mais o risco de estar contaminando os outros. Então, acho que são momentos disso, de buscar uma forma inteligente de juntos a gente sair dessa. Mas, só voltando, eu acho que a vigilância no Brasil ela já é muito atuante, então a gente já sai na frente de muitos países por ter uma rigidez nessa parte. Legal. E que se conversa com o vírus. Bacana, obrigado. Legal. Isabel, para você e depois o Gustavo complementa também. Outro dia eu estava vendo um slide, uma apresentação, né, que o cliente está mais ansioso, mais vigilante, né, mais questionador, mais preocupado, né, e vulnerável. E ao mesmo tempo mais agradecido se ele consegue encontrar infraestrutura que vai contemplar essas dificuldades do cliente. Então a pergunta vai para vocês. O cliente vai ser mais crítico quando entrar num restaurante, de um hotel, num restaurante, na rua? O que ele vai cobrar deste restaurante, de hotel ou de rua, quanto a processos, na opinião de vocês? Ele vai querer visitar a cozinha? E se ele quiser visitar a cozinha, o que fazer, né? Libera, não libera? Dá acesso a ele ou não? E aí, Isabel, o que você acha? Com certeza os nossos clientes agora vão estar mais criteriosos, vão acompanhar mais ali o dia a dia, o que a gente está fazendo com relação à limpeza, à higiene. Então a gente tem, primeira coisa é ter nossa linha de frente muito bem capacitada, nossos colaboradores, para saber informar o cliente. Então, mas por que aqui você não está usando luva? Porque aqui eu prefiro lavar a mão, você está vendo que eu estou lavando a mão de tempo em tempo. Então, dá essa informação para o cliente dos protocolos que a gente está seguindo, do que a gente está fazendo para ter essa segurança sanitária. Então, eu acredito que esses treinamentos para os nossos colaboradores vão vir de encontro para ele saber o que falar para o cliente quando ele for questionado. E a visita do cliente, sim, pode acontecer dentro das dependências da nossa cozinha, é uma legislação federal, a gente tem que liberar a visita, desde que ele esteja devidamente paramentado, lógico, com touca, um jaleco, um avental descartável, protetor no pé, e aí pedir para não falar durante toda a visita, né, para evitar ali uma contaminação do alimento, e a gente fazer sim uma visita rápida mostrando a nossa segurança ali de segurança alimentar, todos os cuidados que a gente tem para manipular os alimentos. Legal. E você, Gustavo? Eu acho que com certeza, é o que eu falei, esse momento de crise, de um pouco caótico que a gente vive, eu acho que tem pessoas, claro, que vão mais para o lado extremo,
que vão ter mais, que essa ansiedade. Agora, é por isso que eu falei, o mais importante é a informação. Não existe ainda comprovação, a gente tem estudado muito, de se passar, de ser contaminado do Covid através da digestão, né, do estômago, quer dizer, de se alimentar. Então, acho que mais tão preocupado quanto com a comida, e claro que tem que ter essa preocupação, o que eu falei, é que como a gente já segue muito essas regras, né, de hoje, toda a higienização, por exemplo, toda a parte fria, ela fica 30 minutos clorada, as folhas, as frutas, a gente já segue, até por estar dentro de um hotel aqui no Sheraton, que também tem todo um protocolo a ser seguido já. Então, eu não vi muitas novidades, porque a gente já segue muito, assim, uma coisa muito ostensiva, uma padronização muito forte. A nossa preocupação muito grande está sendo nos ambientes e nas pessoas, porque é uma contaminação do vírus que se dá pela transmissão, né? A gente já sabe, não é uma novidade, de gotículas, de se falar, então não adianta nada eu ter toda uma preocupação na alimentação e não preocupar no meu ambiente onde a pessoa está. Um ambiente fechado, um ambiente, até um dia, bater um papo, o Herbert me abriu a cabeça por uma parte do ar-condicionado, quer dizer, o que está sendo feito em relação a isso, num ambiente fechado, onde você tem uma circulação de ar que pode estar contaminada, realmente me abriu a cabeça para isso. Então, a gente tem, assim, a nossa preocupação maior porque não existia nada em relação ao ambiente. Como que você vai descontaminar a cadeira, a mesa, o talher? Isso é um risco, que é onde as pessoas estão sendo mais contaminadas, é por isso, pela distância, como o falar, né, muito mais do que pela comida, porque eu te falei, não é que não existe uma preocupação, deixar bem claro, pela comida, mas como os padrões já existiam aqui, uma coisa muito ostensiva, e eu acredito que era só manter o que já tinha, né, a padronização de vários restaurantes internacionais já tem. O que eu vejo que os donos de restaurante, os hotéis, onde tem, e eu tenho ouvido falar muito pouco disso, da preocupação no ambiente, né? Onde o cara vai sentar, onde o cliente vai sentar, o distanciamento, o que você está pensando na circulação de ar para não propagação do vírus. Com certeza. Você sabe que isso sempre, quando eu vou comer em restaurantes, eu sempre me preocupo com esse posicionamento da mesa, se está embaixo do ar ou não, porque eu sei que dali saem, né, detritos, sujeira, ar, partículas. Então é uma preocupação que eu tenho um toque em relação a isso. Mas vamos lá, continuar aqui com o microfone. Nesse ponto que a Isabel comentou sobre a criticidade dos clientes, você acredita que a busca pelo cardápio natural, o vegano, que já cresceu muito, a gente está com 30 milhões de vegetarianos e veganos no Brasil, né, que é um número bem legal. Você acha que isso vai aumentar com essa questão da preocupação das pessoas com a pandemia? Olha, é engraçado, né, Peter? A gente tem visto, assim, eu tenho conversado muito com meus sócios. A gente está escrevendo uma história, a gente está no meio dela, né? Então, tudo hoje são suposições, assim, no sentido, é muito engraçado isso, acho que talvez a primeira vez a gente esteja participando de um fato histórico. A gente refletiu muito sobre isso, sobre a alimentação. Eu acho que vai dar um acelerador para pessoas que já estavam um pouco na dúvida, mas o problema é o seguinte, a renda vai cair, e quando a renda cai também o nível de qualidade das refeições, né? As pessoas tendem, hoje uma pessoa que tem possibilidades financeiras, por isso, hoje, uma pessoa que tem um físico bonito, que é aí saradona, tal, são pessoas que têm mais condições financeiras para poder fazer uma atividade física, para comer bacana, um alimento sem agrotóxico, e ao contrário, né? Eu estava até vendo sair uma matéria hoje, vindo para cá, que a alimentação mundial piorou muito depois do Covid, porque as pessoas estão tendo que comprar mais comida industrializada, comidas que durem mais tempo, que tal, então está piorando a alimentação das pessoas. Eu, em si, também, vendo um desses documentários sobre o Covid, eu vi realmente o quanto o impacto que o ser humano tem causado na natureza. Então, Peter, nesse caso, assim, eu vou buscar uma alimentação diferente, quer dizer, quero buscar, né, uma alimentação mais saudável, menos matança. Eu acho que esse Covid vem justamente dessa exposição nossa com os animais.
Eu acho que a gente depende, acho que uma planta é um bicho também, então segue aí. Legal. E além dessa mudança no perfil dos cardápios, a outra grande preocupação aí já no caso do nosso segmento da hotelaria é como que vão ficar os eventos, né? A questão do coffee break, né? De você servir o coffee break, de você ter aglomeração em volta de um buffet, como que isso vai, os coquetéis, tem muita gente falando aí que o próprio buffet vai deixar de existir. A gente estava conversando outro dia aqui no WTC e você comentou da mudança que vocês vão fazer no buffet. Então, fala um pouquinho dessa parte de eventos, como que você acredita que isso vai ficar e a parte dos buffets. Vamos lá, de eventos, Peter, eu acho que o cenário hoje, com as informações que a gente tem hoje, porque tudo pode mudar, amanhã aparece uma vacina, um remédio, ou qualquer coisa pode, então eu estou dando em relação às informações que a gente tem hoje. Com certeza, o mundo de eventos vai até ter essa novidade, vai surgir um impacto muito grande, acredito que vai ter essa interferência do governo limitando as pessoas. Eu acho que, por exemplo, que você falou, coquetel, eu acho que é uma coisa que vai praticamente acabar, porque no coquetel você tem conversas o tempo todo entre pessoas, a não ser que seja um coquetel de 50, 100 pessoas, o número que o governo vai liberar. A gente já está criando, está terminando agora, essa semana, alguns kits. Então, a pessoa pode sugerir. O do buffet, juntando essas duas conversas, a gente vai dar a opção para o cliente. Ou a pessoa pode... Eu não acho que o buffet vai acabar, eu acho que nesse momento de Covid, claro, pode ter uma redução, algumas pessoas não buscando, mas eu acho que depois o ser humano volta ao que era, o status que era antes. Mas a gente está criando alguns kits, onde, por exemplo, Coffee Break já é um kit pronto, para a pessoa já vem, pega na mesinha dela e vai comer num canto. Ou se a pessoa, a empresa, quiser e tal, a gente serve o buffet, mas no mesmo esquema do buffet do almoço que tem aqui do restaurante. Ou um funcionário nosso, todo aparamentado, com luva, com álcool gel, com a máscara, servindo conforme. Mas isso só daria para um evento de pequeno porte, porque você imagina, né? Se depende de 500 pessoas, não dá para você fazer isso. Mas eu acho que nem vai ser liberado 500 pessoas. Então é isso que eu estou falando. Hoje a gente ainda está se entendendo, mas acho que a saída principal, Peter, para todas essas pessoas de eventos que lidam com a IB como a gente, é criar kits, criar alguns tipos de lunchbox, alguns tipos de takeaway, onde se deixa a pessoa mesmo se serve, vai comer no canto que ela quer. Essa é a saída que a gente vê que mais vai ser funcional, a mais utilizada. E o buffet do almoço a gente vai retomar e vai dar a oportunidade para a pessoa. Ou se ela quiser se servir do buffet, a partir do momento é obrigatório, a partir de uma faixa de 3 metros do buffet, é obrigado a pessoa estar com a máscara, né? E higienizar a mão com álcool gel ou botar uma luva momentânea só para na hora de servir, depois ela descarta. No máximo, uns X pessoas passando também. Legal, não esquece de colocar aquela placa bem grande dizendo não fale, não converse enquanto você está servindo no buffet. Porque A gente vai botar uma pessoa lá, porque a gente sabe que a placa não vai adiantar, a gente vai botar uma pessoa lá, viu, Peter? Legal. É verdade. Inclusive, essa pergunta aqui, ó, chegou uma pergunta, o buffet vai ser proibido ou não recomendado, né? Então, você já clarificou a pergunta de algum dos nossos ouvintes curiosos, né? E eu conversando com alguns, pela minha experiência hoteleira, com algumas redes que têm hotéis de convenções, todos estão seguindo mais ou menos nessa linha, né? Ou seja, o buffet vai ser servido, vai ter uma preocupação nesse serviço, orientação, gel, luva, ou seja, esse é o caminho nesse momento, até esperando uma deliberação ou não, né? E algumas lives com alguns clientes, e vai ter uma na sexta-feira, né, Peter? Também com outros clientes. Muitos clientes já têm falado que eles estão muito preocupados em fazer eventos no segundo semestre devido a essa situação, né, de aglomerado de mais 500, 600, 700 pessoas, da responsabilidade da empresa para com o funcionário. Vai ser na quarta-feira, Jefferson. Quarta? Vai ser como fica o segmento mais na quarta-feira às 15 horas, com 3 clientes e com 2 hotéis também. E bom, legal. Isabel, a gente falou aqui de algumas tendências já, né? Takeaway, Grab and Go e outras mais que a gente vai falar aqui durante a nossa live. Né? O sistema de Grab and Go, né, é uma tendência para hotelaria, né? O padrão americano, que você vai lá, pega pronto,
paga e come em alguma outra estrutura, né? Você vai em Nova York, lá o pessoal nas praças comendo, né? Ao ar livre, principalmente que eles têm invernos e períodos, né, que eles querem sair depois de inverno longo. Então é uma tendência que já existe em vários lugares do mundo e que aqui deve, né, se potencializar como oportunidade para os hotéis. Só que também isso tem risco, né? É um risco da questão de manipulação, outras mais. O que você pode falar sobre esses riscos, né? Como que a gente deve proceder e criar um protocolo, um sistema para esse serviço Grab and Go? Na verdade, o maior problema é como implantar esse serviço hoje, né? Então, não é só a gente ter lá na cozinha e faz a manipulação do alimento, porciona, congela e põe para venda. A gente tem que pensar duas coisas, que a gente tem uma legislação de rotulagem no Brasil, então, na verdade, todos esses produtos no sistema Grab and Go, eles precisam ser rotulados. Então, tem que ter a rotulagem nutricional e a rotulagem normal, que a gente já tem ali com endereço, CNPJ, de quem está produzindo esse alimento. E a segunda questão é a validade que eu vou colocar nesse alimento. Então, a gente não pode, eu acho que é um suco de fruta, dura 2 dias, dura 3 dias. Não, a gente tem que seguir legislação e às vezes a legislação, o tempo de vida ali da prateleira, né, que a gente chama, é muito baixo, então acaba sendo um dia, de um dia para o outro, e eu não posso colocar um período maior. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer um shelf life, que é um estudo microbiológico de tempo de prateleira, para garantir a validade desses produtos que eu quero vender. Aí sim eu posso colocar um período de validade maior ou não, dependendo desse meu estudo. Então, são duas questões que tem que ser levadas em consideração. Vai ter que fazer rotulagem e tem que ter um estudo aí para a gente ver a validade desses produtos. Legal. Muito bom. Vamos trazer agora o Herbert, que é um arquiteto e já tem uma boa experiência, uma excelente experiência aí no mercado. Vocês, como escritório de arquitetura, vocês já começaram a ter alguma demanda, por exemplo, no novos projetos, conceitos de restaurantes e bares daqui para frente? Já teve alguma demanda dos clientes ou alguns projetos que vocês já estavam trabalhando, ou mesmo até estudos que vocês fazem internamente, né? Como é que está isso, Herbert? Bom, boa tarde a todos aí, prazer estar aqui com vocês. Agradecer também, Peter, Jefferson, Daniel, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco do nosso escritório. Agradecer também ao Lucas, Miguel e a Catarina, que é lá da Cor, onde que eu tive uma primeira passagem aí no mundo de vocês, da hotelaria. E também a Tânia, que me apresentou ao Fabiano Ribeiro, que está reformulando lá o seu hotel em Sorocaba, e a gente desenvolveu o nosso primeiro projeto, que é o QCVIT para lá. Então, obrigado a todos vocês aí. Bom, é engraçado que boa parte do que a gente trabalha no escritório, 99% são de conceitos novos, né? E é muito dinâmico aqui o desenvolvimento para a gente de projeto. E agora tem essa parte nova aí do que a gente vai desenvolver a partir de agora, né? A gente sempre foi um pouco contra essa ideia de projetos que tivessem uma metragem muito grande, porque a gente sabia que lotar um restaurante é muito difícil, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação e agora a gente já muda um pouco essa história, né? Porque os espaços agora vão ter que ser maiores e provavelmente vai ter uma nova legislação falando que os restaurantes só vão poder ser ocupados em 50% do teu uso. Então, se o restaurante hoje tem uma capacidade muito grande, provavelmente ele vai se dar muito bem. Em 2019, a gente recebeu uma demanda de um cliente nosso, que é a Giramundo, que é especializado em desenvolvimento de conceitos de franquia com chefes renomados no mercado. Eles fecharam 25 projetos com a gente, de todos os tipos de projetos. Então, você tem de chefes aí, como eu vou falar, o Marcelo, Nina, do Jiquitaia, o Guga Rocha para outro projeto. E nesses projetos, a ideia era justamente desenvolver focado em franquia. E eu vejo um futuro muito bom para isso, desses conceitos de chefes renomados no mercado, que consiga justamente fazer uma cozinha um pouco mais simples
e ter, ter uma distribuição melhor disso de projetos. Porque justamente eu acho que as pessoas agora vai existir uma dificuldade de elas retornarem para esses restaurantes, evitar muito esse distanciamento, né, se deslocar para ir no restaurante que é favorito. Então acho que a gente acaba voltando um pouco para essa ideia que a Europa já tem muito isso, né, das pessoas elas conseguirem visitar esses restaurantes muito local, num raio muito próximo ali do que você mora. Então acho que pode ser uma grande oportunidade aí de desenvolvimento de projeto, né? A gente vem desenvolvendo os projetos que a gente está desenvolvendo desde o ano passado. A gente continua ainda com a mesma ideia, sem alteração muita de layout, justamente acreditando que tudo isso vai se passar mesmo, né? Que a gente provavelmente aí futuramente a gente vai ter uma vacina e tal, e que tudo isso vai se normalizar. Mas a gente se preocupa muito agora com uma demanda muito de delivery e takeaway. Então, antes, quando a gente pensava em separar o delivery de uma operação, talvez agora faça mais sentido isso estar junto, dando destaque para lá na fachada. E o takeaway também. Então, são duas possibilidades agora, dois conceitos que acredito que vai entrar muito nos restaurantes. Legal, obrigado. É verdade. Assim, os restaurantes acabaram mudando muito, né, de formato nos últimos anos. Eles agora estão muito mais arrojados, muito mais claros, né, com uma decoração bem interessante. Quais são essas novas tendências e formatos da operação que vocês estão desenvolvendo, desenhando nesse momento? E cite exemplos também, por favor, Herbert. Sim. Então, eu acredito muito agora que pode ser um futuro muito próximo aí, justamente esses chefs que são renomados no mercado, eles acabarem a franquear o conceito deles. Eu vou dar um exemplo, não sei se isso pode acontecer, mas um projeto bem conhecido de todos que a gente desenvolveu aqui no escritório, que é a Casa do Porco. Ele já partiu de um projeto que ele já tem os dois, que é a Sorveteria do Centro e o Hot Pork, que são projetos voltados mesmo para ter uma larga escala aí. E talvez pensar, por que não, uma Casa do Porco sem uma cozinha muito complicada, mas que consiga atender em vários bairros, em vários locais da cidade, né? Então, eu acho que isso pode ser uma tendência. Até porque o restaurante em si, hoje, no momento, se você dividir ele em 50% para os clientes, ele não vai se pagar, né? A operação é muito cara de tudo isso. Existem várias pessoas para desenvolver um produto apenas. Então, eu acredito que essa ideia de franquia desses projetos possam acontecer aí numa escala muito grande. E a gente vem desenhando também aqui dentro do escritório alguns equipamentos que possam facilitar a operação. Então, como um carrinho higienizador. Por mais que exista um espaço de lavagem dentro do restaurante, mas a gente tem que começar agora a mostrar isso para o cliente. Talvez o garçom tenha que começar a fazer esse serviço de higienização desse enxoval na frente, né? Mostrar mesmo que existe uma preocupação muito grande. A gente viu muita coisa também bizarra aí no mercado, né? Como cúpulas de vidro que desce na cabeça do cliente e isola ele. Restaurantes em Nova York colocando um manequim dentro da operação. A gente não acredita em nada disso, né? A gente acredita que o restaurante mesmo ele tem alma porque existem pessoas ali dentro e são as pessoas que fazem com que aquilo tenha um conceito bacana. Eu acredito que passando tudo isso, a gente vai... passando todo esse momento, a gente vai voltar ao que era. Mas no momento agora, existe um problema com a palavra aglomeração, né? Então a gente precisa resolver isso. E a gente só consegue mesmo resolver esse problema agora se a gente colocar algumas coisas dentro da operação, que é justamente o delivery e o takeaway na fachada. Legal. Obrigado. Mais uma pergunta para você. Vamos deixar um pouco a pandemia de lado, apesar de a gente estar com essa questão, mas tem muito a ver. Como é que a gente falou um pouco da evolução dos espaços de restaurante, da entrada de uma preocupação arquitetônica dentro de um espaço onde a gente come. Vamos
como é que está essa questão? Vamos esquecer que a pandemia chegou. Como é que vocês estavam caminhando com o desenho de vocês, né? A criação de vocês para os restaurantes? Depois a gente vai entrevistar o Miller, que é do Quesevich, que é um restaurante que chegou para mudar um pouco essa questão, essa cara de restaurante de hotel, né? Alguns outros também existem no mercado, mas são poucos ainda. Então, explica um pouquinho, Herbert, como é que você vê o que o restaurante tem que ter dentro de um hotel? Como é que ele tem que ser para atrair o passante? Porque eu acredito que o restaurante de hotel ele atraia mais o passante do que o próprio hóspede e siga nesse caminho. Como é que fica? Eu acho que o segmento de hotelaria aí tem um mercado muito grande agora. Eu vou explicar por quê. A Brasel está falando aí em fechamento de 10% do mercado de restaurantes em São Paulo. 10% é muita coisa. Isso baixo, tá? Tem alguns falando aí em 40%. A cada 3 restaurantes ou bares, praticamente um aí vai fechar. E por que eu acredito que isso vai acontecer mesmo? E isso é algo que vai ser difícil evitar, né? Boa parte desses empreendimentos, desses conceitos de restaurante e gastronomia, não tem uma infraestrutura adequada como um hotel tem. Então, vocês aí, já de largada, vocês já saem na frente, né? Vocês já têm uma triagem de recebimento de produto, vocês já têm todos esses cuidados. Boa parte do que a gente tem de gastronomia hoje, de restaurante, bares, café, não tem essa infraestrutura. Então, eu acho que os clientes vão começar a procurar cada vez mais espaços que tenha mesmo, que consiga garantir essa higienização, esse cuidado com o produto. Só que, por outro lado, eu acho que ainda no Brasil, poucos casos ainda, o restaurante conceitual, ele entrou dentro dos hotéis e consegue ter consegue chamar o público que é local, né? Os clientes, os moradores locais. Eu acho que a hotelaria deveria começar a pensar nisso com uma qualidade maior. Talvez mesmo chamar esses chefes para trazer um conceito novo ali para dentro dos hotéis, fazer com que o conceito de restaurante dentro do hotel, ele saia do hotel, justamente para atrair esse público que está em volta, porque esse público vai precisar continuar saindo para comer, para beber, para tomar seu café. Então, eu acho que existe um mercado muito grande para a hotelaria, sem contar que boa parte acho que 99%, sei lá, não conheço esse número, mas boa parte dos hotéis tem uma área de terraço muito boa, né, na frente das operações. E as pessoas vão começar também a procurar muito espaço ventilado. Então, a gente tem uma demanda aí, a hotelaria consegue atender isso, e, por outro lado, a gente precisa também, a parte dos órgãos municipais, estaduais, ter uma flexibilização, ter um atendimento muito melhor com relação a normas de uso até das calçadas, né, desses empreendimentos. Então, a gente precisa fazer com que os conceitos agora comecem a ocupar mesmo as calçadas. Isso na Europa acontece muito fácil, né? Inclusive de conceitos que existem espaços fechados na calçada. Então, o cliente acaba utilizando a calçada. E a calçada é um lugar que tem muita ventilação, né? Então, as pessoas vão começar a procurar muito desses conceitos. A gente tem algumas normas hoje, por exemplo, para parklet, mas existem regras para utilizar um parklet que é difícil você atender. O garçom não pode chegar até o parklet e servir. São coisas que travam mesmo, né? Então, eu acho que da parte dos nossos governantes aí precisa existir, sim, uma atitude com uma vontade de mudar. Legal. É muito importante, só finalizando, obrigado pela tua participação, e dizer também que os restaurantes em hotel são únicos, né? Eles são muito diferentes de restaurantes de rua. Eles têm que atender o room service, têm que atender eventos, têm que ter o café da manhã. Então, isso tudo faz parte do modus operandi de um restaurante de hotel. Espero que com essa questão toda aqui, saindo um pouquinho, mas que os hotéis consigam tirar o café da manhã da tarifa e fazer como os Estados Unidos faz há muito tempo, que
cada um toma o café onde ele quer, se ele quer pagar, isso facilita muito a operação do hoteleiro, né? E também do operador do restaurante. E dependendo do lugar que você vai, em outros, né, Estados Unidos, destinos turísticos, você tem o café do restaurante, mas você tem um PDV da Starbucks, você tem um outro PDV de uma outra empresa. Ou seja, se o cara não quer pagar $30, $20, dependendo do tipo de hotel, ele paga lá $6 dentro do próprio hotel, né, uma operação do próprio hotel, aquela, e ele tem uma receita. Eu acho que a gente tem que, nesse momento atual, em que as receitas vão estar muito encolhidas, olhar e enxergar todas essas oportunidades, né? O grab and go, take away, nós vamos começar a falar agora sobre delivery, né? Então essas oportunidades estão batendo na nossa porta, né, na hotelaria, e, como o Herbert falou, né, a gente já cuida melhor, manuseia melhor os alimentos, produz melhor, tem todo o cuidado de higiene, né, de saúde alimentar, ou seja, a gente tem um diferencial competitivo num momento como esse. Então a gente tem que aproveitar isso, né? Então é o momento para a gente tirar um pouco esse medo de avançar com a área de alimentos e bebidas e crescer dentro dos empreendimentos hoteleiros. E aí, Daniel, vem a minha primeira pergunta sobre a questão do delivery. Que oportunidades existem nesse mundo de delivery para hotelaria? Conta para nós. Boa tarde, Jefferson, Peter, obrigado pelo convite, bom estar aqui com vocês. Bom, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que os hotéis, em geral, sempre tiveram uma estrutura de alimentos e bebidas disponível, pronta, com grande qualidade, com grande espaço. Os hotéis sempre tiveram uma área de carga e descarga, de acesso de transporte boa, e esses são fundamentos assim que ajudam muito no modelo de negócio de restaurante por delivery. O que a gente está assistindo agora com essa pandemia é uma aceleração maior de um processo que já vinha se expandindo no mundo inteiro. O negócio de delivery no mundo é gigantesco. Países como China, Índia, já têm operações de delivery com faturamento bilionário. Os aplicativos de delivery são companhias bilionárias. O Brasil tem iFood, tem Rappi, tem Uber Eats. Todas são unicórnios, todas valem mais de $1 bilhão. E são operações que vêm crescendo a 2 dígitos há alguns anos. Para você ter uma ideia, no final do ano passado, o iFood divulgou um dado de que tinha batido ali 20 ou 30 milhões de entregas no mês. E esse ano, provavelmente, a próxima divulgação deles deve ser um recorde entre 40 e 50 milhões de entregas num único mês. Só o iFood. E existem vários outros métodos de delivery, inclusive o delivery por telefone, que, pasmem, ainda é muito forte. Estima-se que 30% da comida pedida no Brasil ainda é o clássico imã de geladeira com a ligação, principalmente no mundo das pizzas e tudo mais. Então, a oportunidade que se coloca aí para a hotelaria é gigantesca. Por exemplo, você pode simplesmente, em um hotel, ter N restaurantes. Você pode ter uma hamburgueria, você pode ter uma pizzaria, você pode ter uma cevicheria, tudo ocupando essa mesma cozinha, mas aparecendo no mundo virtual, no mundo dos apps de comida, como vários restaurantes com nomes diferentes, com culinárias diferentes. Você pode ter uma cafeteria, por exemplo. Tem muitos hotéis que são reconhecidos pelo seu primoroso café da manhã. Ele poderia ter uma operação só de café da manhã, que, aliás, no mundo do delivery falta oportunidade, falta bons restaurantes de café da manhã. Então, eu acho que as oportunidades são inúmeras e a pandemia ela só veio para acelerar. Eu também acho que a pandemia só veio para acelerar essa questão do delivery, né? Eu tenho operações aí com a Core, e já vi a Core falando sobre essa tendência a nível mundial, e eles estavam tentando trazer isso aqui para o Brasil. Acho que é uma oportunidade enorme da gente acelerar isso. E aí, qual é a fórmula mágica? Como implantar esse delivery no hotel, usando a infraestrutura do hotel existente, né? E com baixo investimento? Eu recomendaria alguns caminhos. O primeiro caminho é você tentar identificar qual é a vocação culinária daquela cozinha já existente.
Então, eu não vou recomendar uma hamburgueria numa cozinha que eventualmente não tem já os equipamentos e a cultura para produzir bons hambúrgueres. Então, certamente, se aquela cozinha está mais pronta para fazer, por exemplo, comida brasileira ou culinária francesa, acho que o primeiro passo é explorar melhor a vocação culinária já instalada. Não tentar reinventar a roda, não tentar querer ir justamente abrir um restaurante que exige equipamentos e treino da sua equipe que não esteja disponível. O segundo ponto certamente é se relacionar, é convidar os aplicativos de delivery que tiverem na cidade que o hotel atua para um bate-papo. Esses caras têm dados sobre tudo. Ele vai olhar dentro de um raio de 4 a 5 quilômetros do hotel e vai dizer, cara, nesse raio aqui, ele sabe quantas pizzas são pedidas, quantos hambúrgueres, quantos pratos, quantas marmitas, tudo. Eles têm todos os dados. Então, é bater um papo com esses caras e tentar compor quais seriam as culinárias e os restaurantes que você pode fundar e que estão alinhados com a demanda de consumo de delivery daquela região. E aí tem um trabalho de estruturar essa operação minimamente, porque o delivery ele tem a necessidade de ter uma área que a gente chama de expedição, né? Quer dizer, é uma área onde a comida ela é embalada e entregue ao entregador, ao motoboy normalmente, ou ao ciclista, enfim. Essa é uma área que não deve existir. Normalmente o hotel não tem essa área pronta. E é uma área muito importante, porque se você tiver um delivery de alta performance, que faz 400, 500 entregas, são 400, 500 motoboys que vão chegar quase que simultaneamente para querer uma sacolinha. Então você tem que estruturar bem essa área para não criar um problema de fluxo e não atrapalhar acessos e tudo mais. Existem outros desafios, né, além desse que você citou, para esse conceito de delivery, que eu vejo que, pelo menos conversando com alguns hoteleiros, eles fizeram já a experiência, começaram a testar, né? O que você acha que são outros desafios que se apresentam nesse mundo? Eu conversei já com alguns hoteleiros, eu não sou do ramo, mas desde que o Peter me convidou aí a conversar com alguns hoteleiros, eu tenho recebido alguns contatos e eu acho que o maior desafio está no mindset do hoteleiro. Verdadeiramente, talvez eu esteja equivocado, porque eu tenho uma amostra pequena, mas o que eu percebi com os hoteleiros que me procuraram e que me consultam volta e meia é que as pessoas continuam vendo a IB como algo que se faz nas horas vagas. É uma renda pouco importante e, vamos lá, se a cozinha se pagar já está bom, entendeu? Bom, não existe como você fazer nada bem feito com essa mentalidade. Não dá para fazer delivery nas horas vagas. Delivery é um business gigantesco, que inclusive em alguns casos é bem maior do que um hotel. Então, se o hoteleiro quiser continuar operando a área de A e B simplesmente como um mal necessário, não recomendo que ele inclua aí, vai tomar porrada doidado, porque é um segmento duro, cada alimento servido ele é avaliado com 5, 3, 4, 1 estrela, like, dislike, então é um mundo em que é de alta performance, então não dá para fazer isso nas horas vagas, então eu diria que talvez um grande desafio seja realmente o desafio do mindset do hoteleiro estar disposto a encarar esse desafio profissionalmente. E aí tem que ter gente dedicada só a isso. Não dá para achar que vai ser zero de investimento. Dá para aproveitar muito do investimento instalado, mas algum investimento extra, principalmente em gente, é necessário fazer. Legal, obrigado. É importante, né, Daniel? Obrigado pela tua participação. E você falou uma coisa muito importante no final, que assim, tem muito dono de hotel que vê o alimentos e bebidas, que vê o restaurante como um mal necessário apenas para servir café da manhã e um coffee break de algum evento que ele vai ter. E isso precisa mudar e está mudando. E é isso que nós vamos falar com o Miller agora, lá direto de Curitiba, que tem um case que eu conheço bem, já fui umas 3, 4 vezes ali no restaurante. Me hospedei só uma, mas voltei 3 vezes para comer lá, porque eu gosto de comer, né?
é algo que a gente gosta de fazer. E aí eu queria ver com o Miller, trazer o teu case ali. Você já está em operação há mais de um ano e uns 4 meses, né? 1 ano e 5 meses, mais ou menos, 1 ano e meio. Como é que tá? Como é que foi essa operação? Como é que foi a promoção dele? Como é que vocês fizeram ele virar um case? Porque, se eu não me engano, se os números antes da pandemia, vocês tinham ali 40% da receita vinha do restaurante. Correto? Bem-vindo, Miller. Boa tarde, Peter. Em primeiro lugar, aí, obrigado pelo convite. Fico lisonjeado em poder participar da live. Gostei bastante do que o Daniel falou, e acho que a parte da propaganda do restaurante você já fez para mim. Obrigado, Peter. Mas assim, a gente teve algumas conquistas nesse primeiro ano, Peter. A gente já foi destacado entre os melhores restaurantes aqui de Curitiba, não como restaurante de hotel, escolhido entre os 5 melhores ceviches da cidade. A receita do hotel hoje do público da cidade representa em torno de 25% a 30%, Peter. E desde o início ele foi pensado como uma unidade de negócios independente do hotel. Claro, foi feito um estudo para ver qual gastronomia se adequava ao novo hotel. Foi escolhida a gastronomia peruana, que hoje é o motor, é o coração do hotel. Mas o QCVIT ele foi pensado para atender o curitibano e ele também atende o hotel. Ele não é o restaurante de hotel que é aberto ao público. Então, partindo dessa premissa, aí já muda bastante o nosso pensamento, a nossa cultura. Já são 5 unidades, 2 em São Paulo, Lima, Bogotá, Curitiba. O Herbert deu um spoiler, agora vai inaugurar um em Sorocaba também. Tivemos alguns desafios, Peter. Contratação, até pela escolha da culinária, de ter um chefe reconhecido. Nós procuramos em Curitiba, procuramos em São Paulo, resolvemos trazer o chefe Isidoro Troyes de Lima. Então, a escolha do chefe foi um fator fundamental. E os 3 medos que eu sempre falo do não hóspede, Peter, que é o preço. Acha que o restaurante de hotel é muito caro, ou acha que é somente para hóspede, ou, curiosamente, o que eu preciso vestir para ir num restaurante de hotel? Eu sempre digo, coloca uma bermuda, um chinelo, uma camiseta e entra. E outra estratégia também foi a questão de comunicação, tanto online quanto offline. Nós temos hoje redes sociais, Facebook, Instagram, site do QCVIT, e toda a parte offline também, cartão de visita, material gráfico. Então, boa parte das divulgações nós fazemos como QCVIT Batel e não como no Hotel Curitiba. Além, Peter, do controle independente também de resultados. O Daniel falou há pouco ali, de entender não só o custo da mercadoria, mão de obra e serviços públicos, mas ir no detalhe dos custos e rateios, como internet, contrato de ar-condicionado. Então, tratar como uma unidade de negócio independente. Eu acho que resumiria tudo em 3 estratégias, Peter. Definição do conceito certo, comunicação independente do hotel e um acompanhamento rigoroso dos resultados e realmente como unidade de negócio independente, sem diluir custos no resultado do hotel. Legal. Nesse 1 ano e meio de operação, qual foi o percentual de passantes e de hóspedes no teu restaurante? Hoje ficou em torno de 25% a 30%, Peter, o número de passantes. Okay. Hoje muito forte é o almoço e o jantar. O café da manhã, eu digo que ele não é tão forte porque a gente não fomenta, por uma questão de espaço físico. Também concordo com o Daniel que tem uma oportunidade imensa. Eu sempre digo que todo mundo lembra de um café da manhã de hotel, ou brilha os olhos. Agora, se te perguntar um restaurante, um almoço de hotel, um jantar de hotel, você vai ter que puxar bastante da memória. Legal. E vamos falar então um pouco dos desafios na área de A&B na pós-Covid. Vamos falar que a Covid foi embora. Quais medidas e qual o comportamento esperado pelo hóspede e pelo público local em relação ao restaurante? Certo. Então, Peter, em termos de desafio, eu vejo que o nosso primeiro desafio é restabelecer a confiança do cliente, principalmente nos quesitos de higiene, segurança, aprender a trabalhar com os novos protocolos, como a Isabel e o Gustavo falaram. A gente já trabalha muito forte, tem processos muito bem definidos na hotelaria. Eu acho que nós temos que ser mais rígidos e exigentes com a execução desse. Buscar comitês também, como foi dito, acho que é super importante. Na Core e na Atrio, nós estamos trabalhando diversos comitês, não só em alimentos e bebidas.
e buscar, Peter, uma certificação desse trabalho feito. Realmente, tudo isso para garantir a segurança do cliente. A gente vai estar certificando agora os hotéis no mês de maio, no BVeritas, né? Eu acho que isso aí é importante. Então, acho que o primeiro ponto é a segurança para o cliente. Desafio também de revisar os cardápios, da gente entender o mercado que você está inserido, você vai ter que aumentar o valor, diminuir o valor, quais custos são importados, custo de vinhos, né? Então, acho que dar uma repassada, uma olhada, uma repaginada no cardápio, visto que vai ter uma queda da renda do consumidor. O hóspede em si, Peter, eu acho que o room service ele vai ser fomentado nesse momento, inclusive o café da manhã, que hoje, como você disse, a gente gosta de buffets de café da manhã, então a captação no quarto era baixa, hoje em algumas cidades como São Paulo já é inclusive mandatório. No bar eu vejo que você deve trabalhar muito a questão da conveniência, hoje o cliente vai ter confiança talvez nesse primeiro momento em itens que tenham menos manipulação. Então, acho que a área de conveniências é interessante também trabalhar. E fora tudo que foi dito de takeaway, delivery, está se falando muito no room office, né, que é utilizar os quartos de hotéis como escritório. Eu acho que pensar também nesse cardápio para o room office. E o desafio de entregar no delivery, no takeaway, também um pouco da nossa experiência, conseguir levar na caixinha, né, Peter? Porque o cliente tem a necessidade de socializar, ele quer degustar o prato, quer ir no restaurante preferido, ver pessoas, né? Então, eu entendo que o cliente vai buscar um serviço mais exclusivo, sem perder a experiência e, com certeza, isso vai retomar. Legal. E como é que você vai tentar manter ele competitivo? Você já deu até algumas respostas sobre isso, mas quais as medidas que vocês estão planejando e quais são os fatores fundamentais para essa retomada? E outra coisa, você já está fazendo delivery? Você está conseguindo ter um avanço nesse sentido? Então, Peter, eu acho que como o Daniel falou ali, acho que a primeira coisa que nós temos que entender é eliminar a frase de que o restaurante é um mal necessário, né, e tratá-lo como um bem necessário, ou que ele é necessário, indispensável e rentável. Delivery, nós tínhamos um projeto já para o segundo semestre agora, Peter. Ele já está todo desenhado, pronto, inclusive o takeaway. Nós não começamos porque, nesse momento, nós estamos com o hotel desativado. Então, a gente achou mais prudente estudar mais um pouquinho, entender e voltar com o delivery. Então, nos próximos meses, com a abertura do restaurante, nós já teremos a questão do delivery, Peter. E como que nós estamos nos preparando? Eu acho que, de novo, a comunicação é um dos principais diferenciais nesse momento, manter a comunicação, especialmente em relação à segurança, em relação à higiene. Preparo da equipe, cuidar da equipe que estão voltando também num cenário fragilizado, tem que entender seu papel, a sua importância, capacitar essas equipes, que acho que vai ser a chave para o sucesso e para a confiança. Com certeza a competitividade vai ser muito mais forte, Peter, nesse momento. Manter o relacionamento com os veículos de comunicação, com os clientes. Esse mês mesmo nós fechamos um hotel fechado e restaurante fechado, acabamos de fechar uma parceria para fazer o evento do Casa Cor Paraná. Então, o evento de premiação dos arquitetos vai ser feito no QCVIT. Então, nós continuamos em contato com os clientes, continuamos ativando. Eu acho que aproximar com o trade também da gastronomia nesse momento, temos diversas entidades como a Brasel, visando melhorar os custos, Peter, ser mais competitivo, negociar taxas com aplicativos. Hoje você tem muito mais restaurantes do que hotéis, né? Então, o poder de negociação, estando próximo a uma entidade de gastronomia, é maximizado. Então, resumindo tudo, Peter, eu acho que 4 pontos. Formação da equipe para esse novo cenário, segurança e concorrência. 470. Comunicação eficiente com o cliente, tanto online quanto offline. Aproximação com o trade da gastronomia para melhorar as negociações e enxergar as novas oportunidades e nos reinventarmos sempre. Perfeito. Muito obrigado pela tua participação, Miller. Espero estar de volta em breve lá no QCVIT de Curitiba e nos outros. Aqui de São Paulo eu também frequento bastante, o que fica lá na Barra Funda, se eu não me engano. Jefferson, é contigo agora. Bom, temos algumas perguntas, né? Não sei se vamos conseguir, né, responder as perguntas de todos aqui ao vivo, mas temos algumas perguntas.
do pessoal que está nos assistindo. Gostaria de novo de agradecer quem, né, está investindo seu tempo aí de nos assistir e ouvir esses especialistas falando um pouquinho, né, um short time, um pouco tempo sobre tanta coisa, né, que se pode falar sobre alimentos e bebidas. Então, vou fazer essa primeira para o Gustavo, depois se a Isabel quiser complementar, né? Os hotéis vêm usando máquinas de ozônio para higienização? Aqui se usou algumas máquinas para se esterilizar algumas áreas em comum. Aqui, o Sheraton WTC, a gente está aqui, né? É um lugar que ele sempre enxergou essa parte de alimentos e bebidas como um setor muito bacana, que o Daniel, o Heber, todo mundo falou, mas conseguir tirar, né, da gastronomia, quer dizer, alguma coisa para o cliente. Então, acho que por causa disso chegou a usar, mas não é uma coisa que a gente tem usado no restaurante, até porque está fechado, né? Você tem, assim, várias áreas que estão fechadas, Jefferson. O que a gente tem é seguido os protocolos realmente, então, de álcool gel, de manter as áreas arejadas, mas acho que poucos lugares você vai ver isso ainda já sendo utilizado, porque está todo mundo fechado, né? Ainda está numa parte de quarentena. Eu acho que a partir que comece a abrir, a voltar, a gente vai entender e as pessoas começam a usar. Mas eu acho difícil, a máquina de ozônio não é barata, ela demora muitas horas, né, para você conseguir higienizar o ambiente. Então, aqui eu sei que foram feitos já, enquanto estava vazio, nos apartamentos. Entendi. Isabel, o que você acha, né? Você que faz a hotelaria e também fast food, você acha que isso vai entrar aí no portfólio, nos procedimentos? Eu acredito que no setor de AIB ainda não, porque a gente não tem nenhuma máquina aprovada pela Anvisa. Então, no setor de AIB, o ozônio não é utilizado ainda. Eu acredito que para a higienização dos quartos, né, colocar no final de uma limpeza, de uma higienização de quarto, acho que sim. Porém, no setor de AIB, eu acredito que ainda não vai ser utilizado. Legal. Então, continuo contigo, Isabel. Falar sobre... Eu estou traduzindo aqui a pergunta, mas, na verdade, o nosso ouvinte quer saber um pouquinho qual a diferença do uso das luvas, se existem diferentes tipos de uso para as luvas e se a Anvisa obriga a utilização da luva. Vamos lá. A Anvisa, na legislação, só está descrito que a gente tem que utilizar luva para manipular alimentos prontos para consumo. Então, vamos dizer que eu terminei uma salada, já clorei essa salada e aí eu vou arrumar a salada num recipiente para ir para o buffet. Nesse momento, tem que colocar luva se a gente for manipular com as mãos, tá? O alimento. Lógico, a preferência é sempre para utilizar um pegador. Então, eu vou organizar com pegador, enfim. Mas se eu for utilizar a mão nesse momento, aí sim eu tenho que utilizar uma luva. É a única hora que a vigilância sanitária obriga a utilização de luva, tá? Isso perante a legislação. Então, o que a gente recomenda é a higienização constante das mãos. Até no protocolo que já saiu da Secretaria do Turismo aí do Estado de São Paulo, eles falam em colocar aqueles timers, igual hoje algumas redes de fast food já tem. Então, que a cada tempo toca o timer, todo mundo tem que sair para lavar as mãos e passar álcool em gel nas mãos, enfim. Então, isso é uma coisa que pode ser que venha, sim, para incentivar e para ter um tempo realmente forçando o pessoal a higienizar as mãos constantemente, tá? Mas a luva não é obrigatória somente nesse momento que eu falei mesmo, de manipular alimentos prontos para consumo. Legal. Você tem que pensar, Jefferson, que é o seguinte, a luva, ela simplesmente, às vezes, é pior, né, no sentido que se uma pessoa ela dá uma falsa sensação para quem está usando de segurança. Só que se a pessoa toca num local contaminado e o problema da luva é que você acaba não higienizando ou com álcool ou com sabão, porque você vai ficar ela durante um período. Aí você vai transmitindo o vírus ou a bactéria geral. Se você... o melhor é como no próprio que eles falam, né? No próprio aprendizado do vírus. É higienizar a mão, é lavar. Então, se de tempos em tempos a gente tem aqui esse sistema de timer, de cada 15, meia hora, vai tocando o timer e todo mundo da cozinha tem que parar o que está fazendo para lavar a mão. Legal.
Gustavo, para você e depois o Miller, se quiser complementar, por ser hoteleiro aqui de plantão, como gerenciar processos e padrões de A&B em hotéis com restaurantes terceirizados? Você é um restaurante terceirizado, teoricamente, dentro do hotel, né? O Miller deve ter trabalhado na carreira dele com esta realidade em algum momento. Como exigir, né? Ou como garantir que o seu terceiro entrega esses protocolos? Muito boa pergunta. Eu estou aqui há 12 anos, justamente na terceirização, e a gente abriu a SIG Gastronomia, que é Soluções Inovadoras em Gastronomia, pensando nessa área justamente hoteleira. É igual, quer dizer, eu tenho aqui, as pessoas acham que não, mas eu tenho muito mais pessoas, entidades, né, verificando do que o normal. Então hoje aqui eu tenho a Merit, a Sheraton, eu tenho a pessoa que está aqui, os diretores que estão aqui na gente e a própria legislação brasileira. Agora, o melhor que eu vejo, inclusive no próprio caso aí do Daniel, também falando sobre entrega, é especialistas. Quer dizer, a gente tem uma empresa que a gente, né, paga aqui mensalmente, que ela vem fazer uma gestão de toda a nossa parte de segurança alimentar. Então, na verdade, eu tenho umas 3, 4 empresas que estão aqui constantemente no mês fazendo essa verificação da minha segurança alimentar. E o que eu estou falando do Daniel é a mesma coisa. Quer dizer, acho que essa parte do delivery, aí, fugindo um pouco, é muito importante desde que esteja um profissional como ele, porque é um outro bicho. Né? Tem muita gente que às vezes acha que o delivery é fácil, mas precisa de uma inteligência, porque senão você desiste antes de começar. E com um profissional sai mais barato e mais fácil de dar certo. Então é assim, a terceirização, na verdade, você tem mais pessoas te regulamentando aí em cima de você para ver a eficácia. O que você então aconselha é que realmente exige, se eu sou um hoteleiro, criar um checklist, né, ou pegar o protocolo e acompanhar ele de perto, é isso? É isso, tem um protocolo, checklist, eu tenho aqui fiscalização mensal da Merit, da Vigilância Sanitária, do próprio pessoal do hotel e da empresa que eu contrato, que ela emite uma vez semanal todo um checklist, os protocolos, se estão sendo cumpridos ou não. Então, eu tenho que seguir aqui hoje, além da vigilância, a Merit tem alguns temas que são internacionais, que a vigilância no Brasil não cobra, mas que eu sou obrigado, por estar aqui dentro, a seguir com eles, porque senão eu não posso estar aqui dentro, não. Legal. Miller, você quer complementar? Oi, Jefferson. Então, eu acho que eu concordo com tudo que o Gustavo falou. Eu acho que a primeira questão é escolher o parceiro certo, né? Porque não adianta você fala que o A&B é um mal necessário, então você vai criar um problema desnecessário se você escolher um parceiro ruim. E acho que é tudo que o Gustavo falou, trabalhar em sinergia, a questão de ter as auditorias bem definidas, ter os treinamentos e ter o acompanhamento também. Eu acho que o gestor não pode simplesmente delegar o A&B para o terceiro sem ter um acompanhamento. Claro que ele atende ao público externo, mas também grande parte ele depende do hóspede, então tem que seguir. E isso para tudo, Jefferson, não só para o fornecedor de A&B, mas o fornecedor de estacionamento, o fornecedor de segurança, todos os parceiros, o próprio delivery, que é uma outra empresa, seja de motoboy ou a empresa de aplicativo trabalhando dentro do seu hotel, nesse momento precisam se adequar aos protocolos que devem ser criados e acompanhados pelo hotel, Jefferson. Ok. Bom, para os hoteleiros aqui de plantão, veio a pergunta, a gente falou um pouquinho, o buffet vai ser proibido ou não é recomendado? Isabel, quer falar um pouquinho, você como nutricionista? Vamos lá. Todos os protocolos que a gente está recebendo até agora, de Secretaria do Turismo, a cartilha da ANR, que é a Associação Nacional de Restaurantes, nada fala de proibir o buffet, e sim de mudar o processo. Como? Ou ter um buffet assistido, no qual vai ter um colaborador servindo, né? Então todo paramentado, de máscara, de luva, de touca, e servindo o cliente, e o cliente não tocando ali nos pegadores. Ou, ao contrário, colocar ali um serviço de álcool em gel mesmo na hora que inicia o buffet e uma luva, e aí aquele cliente vai passar se servindo com aquela luva e no final descarta a luva.
né? Também tem a questão da gente trabalhar com pequenas porções, com porções individuais. Então, a salada já vem porcionada individualmente, vedada, e aí o cliente já vai e se serve da sua porção, tá? Então, o buffet não vai ser proibido. A única coisa que a gente vai ter que estudar o melhor processo de acordo com a rotina da minha unidade hoteleira, de acordo com o fluxo que eu vou ter, com o número de colaborador que eu vou ter disponível. Então, eu vou ter que fazer um estudo e elaborar o meu processo de acordo aí com a minha unidade hoteleira, mas não vai ser proibido, não. Legal. Veio uma pergunta aqui sobre os resorts, sobre o All Inclusive, né? Não sei se o Gustavo ou o Miller, a própria Isabel quer falar. O pessoal perguntando, nos resorts com essa questão de All Inclusive, né? Que tem alimento espalhado, disposto em bandejas, né? Em vários PDVs do hotel. O que vocês acham, né? O que vai acontecer? Eu acho que vai ter essa mudança sim, viu, Jefferson? Acho que vai ter essa mudança de um cuidado inicialmente. Claro que a gente está falando durante esse período Covid, acho que pós-Covid, pós uma vacina, o mundo volta ao normal, as pessoas voltam a se socializar, que nem o Herbert, Isabel, todo mundo falou, o Miller, volta a se socializar, mas não vai. Comida exposta durante um bom tempo não tem mais, não. Acho que vai ter. Agora, é engraçado, né? Você fala, qual que é a alternativa? Restaurante é um ambiente fechado, eu não posso ir. Praça de alimentação eu não posso ir, que é o ambiente. Quer dizer, o que vai sobrar para mim, né, poder ir? Então é isso que a gente precisa pensar. Quais são as alternativas que eu posso realmente ir? Agora, eu concordo com você, essa coisa de buffets, de eventos que nem o Peter perguntou aquela hora, de comida exposta, sem ninguém, gente, gotículas, eu acho que esquece. A alternativa é isso, box, né, lunchbox, sacolinhas, uma entrega ou buffet assistido, a partir do momento a pessoa é obrigada a usar máscara, mas essa de all inclusive, vai ter o all inclusive, mas não exposto, né? Acho que vai continuar, mas a pessoa tendo que ir no balcão, pedir, comer. Sim, alguns resorts até já estavam trabalhando dessa forma. Eu lembro que o Beira-Star tinha cerca de 8 cook shows ali, que as pessoas iam lá e se serviam, né? Acabavam indo e vindo. Isso vai se manter e outras opções vão entrar, porque o hoteleiro tem que ser criativo nesse momento e fazer acontecer. Eu vou perguntar isso para quem desenha, o Herbert, né? Ele que projeta isso. Você acha que essa mudança, né, de buffets para cook shows ou outros formatos? E aí eu estendo uma pergunta, né? Se falou muito da experiência gastronômica, mesa de 12, mesa 16. Você acha que isso muda também? A gente, hoje a parte do buffet está muito difícil mesmo você implementar em qualquer projeto, implantar em qualquer projeto. Eu acredito sim que vai ser muito difícil nesse período até descobrirem a vacina, isso sobreviver, eu acho que vai ser muito difícil. A gente dentro do escritório, a gente sempre desenvolveu um layout um pouco mais despojado, né? A gente sempre fugiu dessa ideia de você ir juntando mesinha, essa cara do fast food. A gente sempre deu a opção do cliente sentar. Então, ou ele senta em balcão do bar, ou ele senta num buffet onde você tem a opção de sentar, ou ele senta em mesa redonda. Então, o layout sendo despojado, você tendo um distanciamento, criando um visual bacana disso, eu acho que é algo que a gente sempre desenvolveu e eu acho que é uma tendência maior agora, de você despojar um pouco mais no layout. Legal. Pergunta técnica aqui de recebimento e armazenamento. Quais cuidados tomar? Aí, Gustavo e Isabel também, né? O pessoal está curioso nessa área de manuseio. Deixa a Isabel aí, ela é especialista na área. Na verdade, a gente não mudou nada da lei, né? Então, o cuidado maior é aqueles hotéis que não trocavam as caixas, então recebiam as mercadorias na caixa do fornecedor, principalmente aí de hortifruti, e já pega essa mercadoria e colocava direto dentro de uma câmara fria, direto dentro do almoxarifado. Isso vai ter que mudar nesse momento. Então, a gente tem que trocar, sim, as caixas, que já era uma exigência de lei. Então, a gente tem que ter as próprias caixas do hotel, no qual, né, a gente higieniza corretamente essas caixas e faz essa substituição. Evitar ao máximo agora entrar papelão dentro do estoque. Então, tirar a embalagem secundária, terciária, o que der para remover de embalagem, a gente remove. E se realmente não tiver como remover essas embalagens, a
a gente tem que vedar o máximo possível, guardar separada das demais, né, para não ter a contaminação. Acredito que também a higienização da embalagem ao entrar já dentro da área de recebimento, então a gente utilizar ali um produto à base de cloro, à base de álcool, para a gente higienizar já essas embalagens. E o cuidado, lógico, de quem está recebendo, de utilizar máscara, o distanciamento com o entregador, esses cuidados a gente vai ter que ter sim. No armazenamento continua a mesma coisa, a gente tem os controles de temperatura de equipamento, de distanciamento, né, do chão, da parede, quando a gente fala de um almoxarifado. Então, a legislação não mudou em nada. A gente tem que intensificar, sim, os cuidados que a gente já tinha antes. O que a gente tem feito, tem pensado, por exemplo, em casa, mas isso depende, muito de cada um, Jefferson. Assim, a gente procede por isso, deixar uma pessoa na madrugada, porque aqui por causa do volume, então a gente consegue ter uma pessoa na madrugada recebendo, higienizando. Então, tudo hoje que entra na câmera já entra higienizado. E produtos, como aqui a gente tem um giro muito alto, produtos a gente higieniza. Então, questão, por exemplo, um leite em caixinha, ele vem na de papelão, não tem jeito. Não na caixa, né, eu estou falando da própria embalagem do leite, não a caixa, porque a caixa a gente já tira. Então, a gente vai ter uma prateleira onde produtos... muito pouco a gente usa no dia, né, pessoal? Então a gente acaba mais hortifruti, que tem que ir para a geladeira, tem que ser higienizado. Então é como se fossem os produtos de quarentena, mesmo higienizados, a gente vai para uma prateleira onde ele fica lá 2 a 3 dias, que é onde o máximo de tempo que o vírus conseguiria sobreviver. Mas isso porque a gente tem a compra, normalmente aqui o estoque é de 1 a 2 semanas, então eu consigo. Tem gente que às vezes vai ser estoque do dia, então não consegue. Então realmente é o mesmo cuidado que está tendo em casa, né? Maior ainda, chegar, higienizar, que nem a Isabel falou, tudo com álcool, com um pouco de cloro, então um cuidado muito grande. Miller, você que está aí na operação, você acha que os grandes hotéis vão servir café da manhã no quarto? Isso vai virar uma regra? Jefferson, nesse primeiro momento eu entendo que vai ser até mandatório, né? Muitas cidades estão determinando isso. Eu acho que tem a questão também de nós mostrarmos a segurança para o cliente, ele vai estar querendo isso nesse momento. Mas, de novo, isso tudo na primeira fase, Jefferson, vai passar, não vai... nós não trabalhamos aqui com buffet, mas de almoço e jantar, mas sim do café da manhã. Os buffets vão voltar, vai retornar. Nesse primeiro momento é mais uma questão de cuidado e segurança, né? Ou servido no quarto, ou servido no restaurante através de kits, não em formato de buffet, em formato de à la carte. Eu acho que nesse primeiro cenário a gente vai ter uma mudança assim, do café da manhã, não perdendo em qualidade, mas vai ser em formato de à la carte sim nesse começo, já. Tá bom. Obrigado. Eu estou vendo aqui, desculpa, demora um pouquinho que eu estou com o WhatsApp aqui cheio de perguntas, então eu estou tentando integrar algumas aqui online, né? Então eu peço desculpas às vezes dessa demora. Uma pergunta interessante aqui, né? Como fica a área de funcionários? Alguma mudança? Isabel, Gustavo, Miller, que estão no dia a dia? Não, a gente não vai ter nenhuma mudança com relação a vestiário. Lógico que um cuidado muito maior com a questão de uniformes, né? Então, o uniforme tem que ser de uso diário, tem que tomar muito cuidado na higienização desse uniforme. E a limpeza, eu acho que tem que intensificar a limpeza dos vestiários, então tem que aumentar aí a periodicidade de higienização desses vestiários. E também treinar e dar ali o suporte para os colaboradores na questão de guarda de pertences dentro do armário dele, então como ele vai guardar as roupas que veio da rua, né, para não misturar com outros itens que ficam dentro do armário. Então acho que esses são os maiores cuidados que a gente tem que ter aí nesse momento. Legal. Oi, perdão, Miller. Eu vejo que, além do que a Isabel falou, realmente o uniforme é uma questão, é uma contaminação que pode entrar no hotel, mas de nós atentarmos também ao refeitório, né, Jefferson? Eu vejo poucas pessoas falando, mas muitos hotéis servem refeitório, normalmente em formato de buffet, então também de readequar essa realidade, ou ter alguém servindo, ou já ter os pratos pré-prontos que chegam no refeitório,
Sala de descanso, talvez desativar nesse momento também, assim como a gente está desativando espaço kids e espaços de maior contato social. Então, acho que é importante a gente atentar a esses dois espaços também. Legal. Daniel, uma pergunta. Com relação ao delivery, comparado com o delivery de um restaurante convencional, quais seriam os grandes diferenciais que um hotel poderia utilizar para conquistar esse espaço? Que até acho que não sei se foi você, foi o Herbert que comentou, que está fechando 10% da oferta de restaurantes em São Paulo. O que a gente poderia, como hoteleiro, se comunicar melhor com esse cliente para captar mais, né, esse mercado que às vezes ou nunca se interessou pelo hotel para fazer uma compra? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar, e aí não é só para o delivery, não é só para o delivery feito por um hotel, ou por um restaurante especializado, ou o delivery feito por um restaurante físico que opera no delivery, mas a gente está enfrentando no Brasil, especialmente, um cenário paralelo à pandemia de saúde, é uma crise econômica séria, talvez uma crise econômica sem precedentes, a gente não sabe ainda o tamanho desse buraco. As pessoas estão perdendo renda e as pessoas vão precisar economizar em tudo. E alimento é um negócio que chama a atenção do orçamento familiar, porque você tem que comer 3 vezes ao dia. Então, eu acho que um fundamento importante que sempre teve presente no delivery é que o delivery ele precisa ter competência de transferir algumas economias para o cliente sob a forma de produtos que têm qualidade, mas custam menos do que de um restaurante tradicional. Então, eu diria que é bom pensar e é desejável para você ter compra recorrente, para você conseguir ganhar visibilidade dentro do app, é importante você ter um preço extremamente competitivo. Se você vai nascer com um restaurante que ele só existe virtualmente, não tem fachada, ele não tem uma experiência já reconhecida pelo público em geral, você vai ter que conquistar esse cliente no primeiro momento, operando com preço mais agressivo, e a experiência tem que ser incrível. A embalagem tem que ser muito boa, o visual da comida tem que ser muito bom, todo o processo de cocção, o processo de escolha de ingredientes tem que ser pensado considerando que aquela comida não vai sair do fogão para a mesa, ela vai sair do fogão para uma caixa, vai ficar meia hora balançando com o motoboy até chegar na casa do cliente, e tudo isso conta para você pensar na experiência final. Então, eu diria que tem muito mais a ver o êxito do delivery com essa experiência recebida na casa do cliente, né, do que propriamente dito. E isso, obviamente, gera boas notas que se retroalimentam com comentários. Quer dizer, é mundo da internet. Então, é uma construção. O diferencial se dá com o tempo. Não tem como acordar com um novo restaurante de delivery já diferenciado e já reconhecidamente diferenciado. Isso é uma conquista e, na minha opinião, ela tem a ver com um trabalho extremamente focado que vai, inclusive, pensar nesses detalhes muito importantes, como é o caso da embalagem, como é o caso dos processos de cocção, dos ingredientes e de cardápio que viaje bem. Legal, Daniel. Vamos fazer a última pergunta. E quem quiser ou tiver outras dúvidas, ou depois passar a live, né, surgir alguma outra questão, alguma comentário, vocês podem, a gente tem na Escola para Resultados, a gente tem o nosso Insta, o Facebook, o LinkedIn. Então vocês podem nos acessar, Escola para Resultados, mandarem as perguntas, mandarem as dúvidas, e dependendo da área de atuação, o tipo de pergunta, a gente direciona para o profissional que esteja presente aqui e a gente dá essa resposta, né, virtualmente para cada um de vocês. Esse é o nosso compromisso, até porque a gente tem aí o nosso compromisso aqui com o Rafa de encerrar às 16h30, né, trabalhando aí a nossa live com 1 hora de apresentação e meia hora de perguntas, né? Então, primeiro agradecer a todos, antes de entrar nessa última pergunta, a todos os palestrantes. E minha pergunta vai para todos, né? Não existe uma resposta, mas tem muita gente perguntando, o que muda no segmento de resorts? Muda alguma coisa do que vocês disseram?
quanto à segurança, higienização, alimentação, algo que seja diferente, né, para os resorts aqui no Brasil? Alguém que se arrisca a falar? Pô, eu vou aqui arriscar, acho que vai mudar como em tudo, vai mudar durante o período de Covid, mas como vai mudar a frequência, né? Infelizmente, é muito o que o Daniel falou agora, quer dizer, o impacto acho que vai ser grande, mas a partir do momento que eu acho que uma pessoa está buscando um resort, ela já não está muito preocupada com muita gente. Então já são pessoas que estão indo, tem de tudo, é o que eu falei, a gente não pode colocar uma situação só, né? Tem pessoas que estão mais preocupadas e eu estou vendo, convivo com pessoas também de várias classes sociais que tem pessoas que não estão nem aí, estão sentando ainda e comendo em 6, 7, 8 pessoas, 10, então eu já acho que quem está buscando um resort já não está muito, assim, não é que não esteja preocupado, mas não está naquela, porque tem gente que não vai sair de casa, tem gente que realmente está muito preocupada e não sai de casa, que está ansiosa. Então, eu acho que vai ser assim, a exposição ao produto não vai ser tanto, mas eu acho que o resto continua igual, os protocolos de segurança, porque ele já tem um protocolo muito rígido, né? O que o Herbert falou, o que o Daniel falou, o que o Miller falou, né? O que a Isabel falaram. Hoje, os protocolos todos, que a grande maioria dos hotéis de redes, né, tem, já são muito fortes, e que eu acho que vão continuar. Então, pode ficar tranquilo que só vai aumentar. Então, eu acho que não se preocupem que o que eles estiverem te oferecendo vai ser alguma coisa segura. Vá tranquilo. Eu só complementando, falando comercialmente com relação a resorts, eu tenho conversado, né, como eu já falei, pela minha experiência, contato com várias redes, muitas já estão se comunicando, dizendo das suas aberturas, estão mostrando qual vai ser o funcionamento, áreas internas, áreas externas, garantia de manutenção do quarto por um período de descanso, ou seja, eles já estão se comunicando com o mercado, abrindo as portas, e eu acho que nós vamos ter uma procura, né? Os resorts não vão abrir com a sua plena ocupação, ou seja, vão abrir com uma capacidade limitada, mas existe uma procura, né? Vi de exemplos estatísticos de outras lives que foram faladas aqui, as pessoas estão viajando, teve dia de trabalho, as pessoas viajaram, finais de semana as pessoas foram buscar, então os resorts, seja os grandes resorts como os pequenos resorts, têm tido essa procura já, e eles vão continuar, talvez numa densidade de público menor, mas as pessoas vão frequentar, como o Gustavo mesmo falou, tem gente que não está incomodada tanto quanto outros estão com essa realidade, e vão viajar com a família sem problema algum. Outro vai para um resort que talvez tenha 5 bangalôs, um afastado do outro, e vai querer fazer café da manhã, almoço e jantar dentro do seu próprio bangalô, né? Então vão ter mudanças de comportamento. Então eu acho que os resorts continuam, eles estão dentro do seu tamanho, da sua magnitude, criando as suas regras de funcionamento e já estão se comunicando com o mercado. Então basta se a gente é pequeno, um resort menor, usar essas referências dos grandes resorts que já estão fazendo isso como benchmark, para olhar para dentro e ver que exercício eles podem fazer para transmitir confiança e segurança para os seus futuros hóspedes, até porque quando a gente fala de resort, a gente fala de viagem com família, e muita gente não quer expor a sua família. Então, eu acho que a única dica, né, não existe bola mágica, pelo menos até a solução da vacina, e acho que após a vacina a gente fala de um outro mundo e tudo volta ao normal, eu acredito, com um ou outro hábito que vai se manter do que a gente falou aqui. Bom, gente, queria agradecer em meu nome, né, da Escola para Resultados, né, do Daniel também, que fica aqui sempre no back-office contabilizando as perguntas e me ajudando aqui nas perguntas para passar aqui para os nossos palestrantes. Queria agradecer os palestrantes pelo tempo, pela dedicação, pelo empenho e principalmente pedindo pelo time, né, para a gente fazer no horário, que é difícil, né, falar de tanto assunto interessante com pouco tempo. Mas nós da escola, né, temos o compromisso de um futuro próximo lançar alguns insights, alguns cursos, algumas transmissões, falando desses temas com esses profissionais que estão aqui, nossos multiplicadores. Então, Peter? Bom, queria agradecer muito ao Daniel Saldanha, ao Miller, à Isabel, ao Herbert, ao Gustavo, R1,
Rafa, obrigado. Estamos aqui, o comandante do WTC também aqui, o Fernando Guinato, nos prestigiando. E queria agradecer muito a audiência, que nós tivemos uma audiência muito boa hoje, de muitos hoteleiros. E nós vamos fazer o seguinte em relação às perguntas, como nós fizemos na outra live da Escola para Resultados, que essa live aqui, ela é Hotelier News R1 e Escola para Resultados. Então, as perguntas todas vão ser compiladas, enviadas para quem vai responder, e nós vamos colar no próprio YouTube, na página desse live, tá bom? Então, muito obrigado e até quarta com a live Como Fica o Segmento Mais, com a participação de Germano Cardoso Pereira, do Magazine Luiza, da Luciana Lentini, diretora comercial aqui do WTC, da Meire Medeiros, que é diretora executiva do Grupo MM Eventos, a Priscila de Souza Domitz, diretora de marketing do Royal Palm Hotels, e a Sarita Bucher, diretora da SB Eventos. Então, até quarta, às 15 horas. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Valeu! Valeu.